Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegou a minha vez de dar aula nas Três Marias. Eba! Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por confiarem no que a gente tem para dividir com vocês. É uma honra para mim, diante do Deus que eu acredito, do Deus Todo-Poderoso e diante de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, a oportunidade de compartilhar o pouco que eu sei. Essa é uma aula que talvez vai servir como pedra fundamental para muitas pessoas, porque ela serviu para mim também. Eu acho que todo professor, no fundo, quando está ensinando, ele também está aprendendo, ou ele está reforçando algo que ele já aprendeu antes, e está sendo uma experiência incrível para mim também. Então, hoje a gente vai falar de conceitos fundamentais quando a gente está falando de campos de energia. E campos de energia, ou campos sutis, né, ou corpos de energia, quando a gente estiver falando dos nossos corpos individuais, vamos dizer assim, é algo que a gente vai falar muito, vai bater muito, vai conversar muito. Então, não dá para deixar de dar essa aula bem fundamentada, né, uma discussão honesta sobre a ideia de campo, sobre como a ciência interpreta isso. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente vai falando de frequência, ressonância e várias questões, se em algum momento bater em você as mesmas dúvidas que batiam em mim sobre, caramba, será mesmo que isso é assim? Será mesmo que isso é assim? Será que isso existe mesmo? Você volte nessa aula. Eu falo que eu vejo o mundo pelas lentes da astrologia, né? E eu tenho uma das posições mais desconfortáveis do zodíaco para a casa da espiritualidade. Eu tenho o signo de Virgem. Eu sou virginiana, eu nasci em setembro. E o meu sol está ali dentro dessa casa. E o signo de Virgem é um signo meticuloso, racional. Para a casa da espiritualidade, isso é tão complicado quando você pensa em desenvolver uma fé. Então, uma fé racional, para mim, ela é mais natural do que a fé, digamos assim, pentecostal, mais cheia de eventos e experiências, né? O próprio Sol, que é o que eu tenho também dentro da casa 12, ele fala de certezas, de razão, de clareza. Então, tudo isso coloca a minha espiritualidade num local onde eu preciso ter uma âncora, eu preciso ter uma pedra fundamental sobre os assuntos. E o que eu vou dividir com vocês aqui é a minha pedra fundamental sobre energia, né? Eu não vou dizer que ela esgota o assunto, eu não vou dizer que ela é suficiente para você ou para mim, mas eu acho que é uma boa aula para você ter ali e de vez em quando voltar nela para lembrar por que está aqui, por que está estudando isso aqui mesmo, por que gosta disso daqui, né? Por que acreditou, por que está apostando e tentando experimentar esse campo. Eu quero começar conversando um pouquinho com vocês sobre os 5 sentidos, que na verdade não são só 5, são 7. E como que isso funciona no nosso corpo biológico, porque eu acho que isso também vai fundamentar a forma quando a gente for entender um pouco os chakras, por exemplo, que não deixam de ser sensores, mas que não estão no nosso corpo físico, né? Estão ali nos nossos corpos sutis. Os 5 sentidos que a gente conhece e aprende na escola, né? Esses são simples da gente lembrar. É o tato, paladar, visão, audição e olfato, certo? Eles funcionam aqui, né? Quer dizer, eles estão em geral aqui no rosto e na pele. A função básica deles é o quê? Captar informações do mundo exterior e enviar para o nosso cérebro para um lugar determinado. Hoje a ciência chama esse grupo de 5 sentidos de esteroceptores, como quem diz, né, eles literalmente captam informações do exterior, né, do lado de fora do nosso corpo, e mandam para o cérebro. O olho está vendo alguma coisa, o ouvido, o olfato, o paladar, o toque, e é isso. Captam ali. O do tato, inclusive, tem diversas funções, né? Temperatura, textura e tudo mais. São sensores super complexos. A gente aprende na escola que esses são os 5 sentidos, mas hoje já se sabe que eles não são os únicos 5, né? E não é tão hoje assim, não, porque quando eu fiz faculdade, eu já conheci mais um além desses 5, que eu vou falar aqui também. Então, nós temos aí 5 sentidos, vamos dizer, primordiais, que nos conectam com o exterior. É assim que o nosso corpo biológico funciona, certo?
Tirando esses, que é esse grupinho que a ciência chama de esterocepção, nós temos um sentido que a ciência chama de interocepção, que seriam receptores que estão nos nossos órgãos internos, que captam informações do funcionamento do órgão e mandam para o cérebro, né? Então, coração, pulmão, fígado estão captando lá, né? Esses sensores devem ficar doido quando a gente começa a avançar com a quilometragem, sabe, carro mais velho? Então, avança a quilometragem, olha, o fígado está aqui, ou o seu cérebro, o fígado está aqui reclamando. Enfim, são aí sensores que alarmam tudo quando as coisas começam a ficar, né, um pouco mais desequilibradas internamente. E além desse, que seria o sexto, eu tenho o meu preferido, que foi um que eu estudei e lidei muito no período da faculdade de fisioterapia, que é chamado de propriocepção. A propriocepção seria uma espécie de GPS interno que a gente tem. Então, ele capta, são sensores de movimento e postura, mas ele funciona muito parecido com um GPS. É como se ele tivesse uma posição padrão. Então, ele capta a posição, a postura e a posição que os seus membros, que o seu corpo em geral está. Então, fazendo um teste ridículo, né? Se eu falar para vocês, fechem os olhos e estiquem o seu braço direito e levantem o braço direito. Vocês conseguem fazer sem ter o feedback visual. Vocês sabem que vocês conseguiram, inclusive. Se não conseguirem levantar, sei lá, porque o braço está fraco, mesmo de olho fechado, você vai dizer, não consigo, não estou conseguindo. Você vai perceber que você não fez o movimento. Isso é o funcionamento dos sensores de propriocepção. Uma coisa legal para falar sobre os 5 sentidos é que o olfato é o nosso sentido mais primitivo. Então, imagine que você está num evento super chique, assim, super solene, está numa solenidade, sei lá, num coquetel com empresários, nem sei, não consigo nem imaginar uma situação dessa. E aí, pô, tu sente um cheiro horroroso. Cara, o que você vai tentar fazer para controlar a tua cara de ânsia é sair de perto. Porque controlar, em geral, você não vai. O olfato, ele tem quase que uma ligação direta com o cérebro em áreas de reação. Ele não passa muito pelo crivo do nosso córtex aqui, que falaria, pelo amor de Deus, não faz essa cara, tu tá num lugar complicado, não se preocupa com esse cheiro, tu não tá comendo isso, ou só não encostar. Ele não passa muito por isso, né? O próprio paladar também é um sentido mais primitivo, né? Mais do que o tato, a visão e a audição. Mas o paladar, ao longo da vida, a gente aprende a meio que controlar as reações, né? Você vê que a criança, quando ela prova algo que ela não gosta, a tendência dela é logo cuspir. Ela não tem muito controle sobre isso, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai meio que aprendendo, falando, mano, não gostei, a gente pode até fazer uma careta, mas muitas vezes a gente engole comidas que a gente não gosta. Então, o paladar já passa por um crivo do nosso córtex, da nossa inteligência, que faz uma leitura da situação ao nosso redor, mas o olfato é o que menos tem esse acesso à nossa mente, à nossa inteligência, vamos colocar assim, tá? E por que eu tô comentando isso? Quando a gente for falar sobre paranormalidade, sobre mediunidade, né? Eu sei que mediunidade é um termo é um papo meio espírita, né? Um termo meio espírita, mas pense em médium como intermediário. Então, a palavra, inclusive, vem disso. Os espíritas adotaram, mas não é necessariamente um cargo, né? Como padre, como pastor. Não é isso que é o médium. O médium é alguém que tem uma habilidade de contactar uma entidade espiritual. Vamos colocar assim, por hora. Paranormalidade é um aumento da faixa de percepção dos nossos sentidos. Então, por exemplo, por que eu estou falando do olfato, né? A gente tem uma janela de cheiros que é considerado normal da gente sentir aqueles cheiros, né? Uma pessoa que não sente cheiros dentro dessa faixa talvez tenha um problema com os sensores de olfato no nariz, ou mesmo um problema na região do cérebro que faz a leitura desses dados. Agora, as pessoas que vão expandindo a consciência, que vão expandindo a percepção de campo, elas podem sentir cheiros
que não necessariamente estão no campo físico, não estão necessariamente nessa dimensão. É um dos tipos de paranormalidade mais fáceis de desenvolver, por exemplo, em pessoas mais céticas. Por quê? Porque ele não passa pelo crivo da mente. Então, às vezes acontece do primeiro sentido que você percebe que está mudando, que está ampliando, ser o olfato. Nossa, eu senti um cheirinho bom, um cheirinho de rosas. Senti um cheiro de uma pessoa muito querida que eu lembrei agora e simplesmente pensei nessa pessoa, senti esse cheiro e pensei nessa pessoa. E aí, sei lá, de repente, você liga para a pessoa e descobre que ela não está bem naquele dia. O que foi isso? Né? Que acesso foi esse? Que informação foi essa? A gente vai conversar sobre isso já já. Mas enfim, eu estou citando aqui para vocês saberem que o olfato muitas vezes pode ser o primeiro sinal de que você está expandindo, porque a tua mente não controla muito as informações que ele está captando, tá? Bom, tendo então essa ideia de que nós temos 7 sentidos, acho legal até ser o número 7. O número 7 é um número tão simbólico, é um número de completude, né? Ele fala... A gente vê, para quem estuda a Bíblia, muitas vezes esse número aparecendo como um número de perfeição, né? Jesus fala para perdoar 70 vezes 7, tem os 7 Espíritos de Deus no Apocalipse, se não me engano, enfim. É um número que fala de completude. Nós temos 7 chakras principais no corpo, né? E não me admira que nós tenhamos 7 sentidos e não 5, como a gente falava no começo, né? Quando a gente considerava só os da nossa face, enfim. É bem interessante pensar nisso, nesses 7 sentidos, e em todas essas informações que são captadas quase que mecanicamente, né? Receptor, informação, pega os dados, transforma em neuroquímica, manda para o cérebro. Beleza. A minha questão, e toda a minha curiosidade com campos de energia, é que esses sentidos não esgotam todas as percepções que de fato a gente tem. Já perceberam? No dia a dia? Por exemplo, como que a gente explicaria com esses 7 sentidos quando a gente está num local público e rapidamente a gente olha numa direção, né? A gente está num local público, tá cheio de gente lá, sei lá, um barzinho, tanto faz. E aí você tá aqui conversando e do nada você, pum, olha para trás e tem alguém olhando fixamente para você. Pode ser uma paquera, não é esse o caso. A questão é, que receptor, né? Que percepção foi essa? Qual receptor que captou o olho do fulano ou da fulana que está, sei lá, 50 metros de mim? Quem foi que fez esta leitura de informação? Porque o funcionamento seria o mesmo. Receptor, informação neuroquímica, meu cérebro deu um comando e eu olhei para trás. Que tipo de percepção é essa? Quem captou isso? Né? Não foi coincidência. Ou foi? Se acontecesse uma única vez na vida da gente, eu falaria, é uma grande coincidência. Mas não acontece uma única vez. E esse exemplo que eu dei é só um, gente. O exemplo do olfato foi outro que eu dei. Como assim eu senti um cheiro que me lembrou uma pessoa e eu resolvo ligar para ela e eu descubro que ela não tá bem? Ou eu penso numa situação, ou seja, ela surge na minha tela mental aqui, um assunto, né? Os Divertidamente bota lá um assunto que não estava na minha pauta do dia, não era algo que eu estava preocupada. E aí, dali um pouco, esse assunto vem à tona por uma notícia, sei lá, eu penso em um projeto específico do trabalho que nem começou ainda, mas que eu ouvi falar há 7 meses atrás, falei, nossa, por que eu pensei nisso hoje? Aí eu chego no trabalho e descubro que o projeto foi lançado. Que é isso? É só intuição? Digo mais, né? E quando a gente pensa numa pessoa e a pessoa pensa na gente de volta? Nossa, pensei em você hoje, caramba, eu também. Como explicar, né, isso? E é como eu falei, gente, se acontecesse só uma vez na vida, tudo bem, poderia ser uma grande coincidência, mas não é uma única vez na vida. Depois que você passa, sei lá, dos 20 anos de idade, você começa a perceber que isso não é uma coisa aleatória e exclusiva, né, única, 1 em 1 milhão, acontece com uma certa frequência. E quanto mais você está em momentos importantes da vida, em que a espiritualidade está presente na sua vida, mais essas coincidências acontecem. Então, como os 7 sentidos e a forma como a ciência explica, elas não explicam essas percepções. O que eu acredito é que há mais sensores do que esses 7, mas que eles não estão no nosso corpo físico.
E é por isso que a ciência não explica, porque não tem um exame de sangue ou um exame de imagem que possa mostrar o funcionamento desses sensores. Não tem ainda. A ciência está limitada pelas ferramentas que ela tem. Mas que esses sensores existem, além desses 7, eles existem. A gente sabe que a energia sutil existe porque a gente pode perceber os seus efeitos. Quando a ciência não tem uma ferramenta para comprovar um mecanismo de como tal coisa funciona, não significa que a gente não possa observar o efeito. Então, quando eu falo que eu pensei numa pessoa, ela pensou em mim, e a gente falou, nossa, que coisa. Quando eu penso num assunto que estava parado, que não era prioridade para mim nos últimos meses, e de repente eu pensei nele e ele vem à voga de novo, eu estou percebendo os efeitos. Então, se a ciência não tem como ler uma situação, não tem, entre aspas, né? Mas eu estou percebendo os efeitos, isso existe. Eu só não tenho como explicar a causa. Mesmo vale quando a gente pensa que a ciência, há séculos atrás, não tinha um microscópio. As bactérias, vírus, né, a célula como uma unidade indivisível, entre aspas, né, no nosso corpo, já existiam. A ciência não explicava ou não reconhecia a existência, por exemplo, dos vírus e bactérias, porque ela não podia enxergar. Mas os vírus e as bactérias já existiam e as pessoas já morriam disso. Os efeitos já estavam lá da existência do vírus e da bactéria. Mas sem o microscópio não foi possível observar a causa. Não foi possível entender os mecanismos. Então, o meu convite, aqui vocês veem, né, nós já estamos aqui conversando há 15 minutos, é fazer vocês pensarem, olha, é verdade, o que a Rafa está falando faz sentido, né, ao menos sentido faz, se é verdade, aí é muito particular. Mas a minha ideia, então, muitas pessoas vão dizer para vocês que isso é balela, que isso não tem nada a ver, que isso daí é papo esotérico, mas é meramente o caso de você prestar atenção na sua vida, nas coisas que você acompanha, que você vive e experimenta. E falando em ciência, agora a gente vai entrar num assunto mais técnico, sei lá, eu não sou cientista, mas eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre a sequência que a ciência trouxe para a sociedade e para o mundo em geral, e por que é que energia sutil ainda é um mistério hoje, né? A física newtoniana, ou seja, as teorias que Newton trouxe, se comparada, por exemplo, com os saberes ancestrais, que são milenares, ela é até bem jovem, ela é do século XVII. No entanto, dentro da sociedade, da civilização, ela se tornou uma pedra fundamental e ela se tornou algo fundamental na cultura e na estrutura de crenças da humanidade. Tudo no que a gente acredita hoje a respeito do nosso mundo, do nosso lugar no mundo e o lugar que a gente ocupa, vem de ideias formuladas nesse período, século XVII, XVIII, e ainda são a espinha dorsal da ciência moderna. Nada contra Newton, para começar, tá? Mas eu sinto que ali é que a gente foi convencido de que o mundo e nós mesmos somos como objetos sólidos somente, né? Então a ideia de energia sutil, ela embate muito com a física newtoniana, porque Newton foi quem trouxe a ideia do átomo como unidade indivisível, nada pode ser menor do que um átomo. E veja, né, é irônico, porque mesmo quando você considera o átomo, ele tem o núcleo e ele tem os íons, elétrons e nêutrons rodando em volta dele. O próprio átomo é meio vazio, ele só tem um campo de energia. Mas, enfim, tudo foi tomado como uma certa ideia de partícula. E acho que Newton deu o melhor que ele pôde, aliás, muito melhor do que ele pôde, né? Ele foi muito além, mas com as ferramentas que ele tinha, no tempo em que ele viveu, contribuiu muito. Não estou, pelo amor de Deus, dizendo aqui que ignorem a física newtoniana, não é. Eu só acho que o mundo ele precisa avançar, e a gente esbarra muitas vezes em teorias, né? Você vê, quando a física de Newton surgiu, ela conseguiu explicar com sucesso toda a mecânica celeste, a física terrena, como as coisas funcionavam. Toda não, mas talvez grande parte dela. O mundo científico se rendeu completamente. Meu Deus, a gente consegue fazer cálculos e ter certezas e tudo mais. Cara, isso é incrível, mas a gente tem que reconhecer que a maioria do que a gente vive no mundo
A gente conhece 5% e desses 5% a ciência explica mais uns 10%. Há muito do que a ciência não explica. E nem sou eu que estou falando isso, o próprio Dr. Sérgio Felipe, que é uma sumidade em glândula pineal, que é médico, que dá aula em Harvard, entendeu? Ele também fala, não, no que a gente consegue explicar é bacana, mas nem tudo a gente explica. Então, nesse período do século 17 e 18, a ciência e o mundo se renderam às teorias de Newton, mas começaram a surgir fenômenos físicos que não podiam ser explicados pelas teorias de Newton. Por exemplo, a interação entre matéria e energia. Ele falava partícula, 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 tudo é partícula, partícula. E quando a gente está falando da interação de partículas, ou seja, matéria sólida com energia, aí já não dava mais para ficar só com as teorias de Newton. Teve que se avançar nos estudos. Aí veio a ideia de campo a primeira vez. Newton tinha uma ideia de campo, ele definiu o campo como as partículas têm polos negativos, positivos, elas se atraem e por isso elas se movimentam. Ele colocava a partícula, a matéria, o sólido, como o motivo pelo qual o campo existia. Aí, com a descoberta dos fenômenos eletromagnéticos, surgiu então a ideia de que precisava-se continuar estudando, não dava para parar em Newton e simplesmente sorrir e agradecer, né? Nisso tudo, surgiu ali, entre outros cientistas, o Faraday, que trouxe a ideia de, ali já no início do século XX, tá? A ideia de que não era mais correto a gente continuar afirmando que cada carga eletromagnética de partículas é que cutucavam uma outra, que seria mais correto a gente afirmar que a carga eletromagnética criava uma perturbação no campo e isso alterava a condição do espaço à sua volta, ou seja, por que eu tô falando especificamente disso? Parece chato pra cacete, mas vamos lá. O que é importante? Nesse momento, foi apresentado para o mundo a ideia de que campos criam forças, eles não são criados pela matéria. Os campos, eles movimentam energia por si só, independente da matéria. Agora, a matéria, obviamente, influencia o campo, mas o campo não existe porque a matéria existe. Então, não existe um campo eletromagnético porque eu estou aqui ou porque os meus aparelhos eletrônicos estão ligados. Os meus aparelhos eletrônicos influenciam, perturbam o campo eletromagnético, mas ele já estava aqui, ele já existia. Eles podem agitar ou até aumentar a carga eletromagnética de um campo. A gente sabe que os eletrônicos, por exemplo, fazem isso. Mas os campos já existem por si só. Essa foi uma das ideias que Faraday trouxe e outros físicos desse período todo, né? Eu tô falando ele porque ele foi quem cravou, digamos, essa ideia. E aí você pensa, pô, legal, então aí a ciência começou a pensar na ideia de campos sutis, certo, Rafa? Eu vou usar um termo feio, mas eu acho que é um termo que define. Cagaram pro Faraday. A ciência cagou. Mas da hora aí o que você tá falando. Dane-se. O mundo científico não enalteceu Faraday e outros que vinham trazendo teorias sobre campos energéticos e que teriam, na minha opinião, se tivessem sido enaltecidos da forma que mereciam, poderiam ter conduzido ao mundo, o mundo inteiro, porque vocês viram como a ciência influenciou, né, a newtoniana influenciou o nosso pensamento de partícula, de unidade, eu separado do todo. Esse pensamento poderia ter conduzido o mundo a um pensamento de unidade. Por quê? Quando a gente entende que tudo é energia, que nós somos campos de energia, né? Existem os campos, que eles são independentes. Outras teorias que Faraday e outros vieram trazendo, aí já concomitante com o surgimento da física quântica, é de que tudo é energia. Inclusive alguém que parou e falou, pessoal, o átomo, a maior parte do espaço que ele ocupa é vazio. É óbvio que ele também é energia, né? Então surgiu o conceito de que isso daqui que eu chamo de sólido, não é sólido, é que os átomos estão todos espremidinhos, juntinhos, desculpa aí se fez barulho no microfone que eu apertei aqui, e eles estão ali mais juntinhos, um do ladinho do outro, mas eles são como bolas de energia condensadas, tudo é energia.
um toco de madeira, se você chuta ele, dói pra caramba, ele é bem sólido. Se eu taco fogo nele, ele vira farelo, pó, carvão. Como assim um negócio que ocupava um volume desse tamanho, que tinha uma certa dureza, agora virou pó? Houve uma intervenção energética ali, a gente colocou fogo nele e ele... O que aconteceu? Desprendeu energia. Então ele também era energia. O que aconteceu? Como é que a massa simplesmente se reduz? Tudo é energia. Isso está na ciência. O que a ciência não faz, e aí é uma opinião minha, porque escolhe doutrinamente não fazer, é condensar todos esses pequenos fatos na ideia de que tudo é energia. Entende? Essa ideia ela não é difundida, e eu não vou nem dizer pela ciência, acho que pela comunidade científica em geral. Existe uma necessidade de sustentar o idealismo de Newton, né? De que nós somos partícula, eu sou eu, você é você. Nada em você pode me afetar e nada em mim pode afetar você. E isso aqui é a minha casa. E esse é o meu celular, e é tudo meu, e é uma coisa de cada vez, e tudo separadinho. Se as ideias de Faraday e outros, de fato, tivessem sido colocadas no mundo com tanta divulgação quanto as de Newton, talvez hoje, em 2025, o conceito de unidade já fosse algo normal, não fosse algo que a gente tivesse conversando aqui num curso, numa aula introdutória sobre energias. Talvez eu e você, que nascemos aí nos últimos, 50, 60 anos, não tivéssemos mais que ficar se esforçando para desaprender a ideia do eu sou eu, você é você, para ir para a ideia de todo. Porque a espiritualidade é sobre isso. Né? Eu costumo usar uma analogia da pirâmide. Eu tô aqui na basezinha da pirâmide para escalar a pirâmide. Daqui da onde eu tô, da basezinha, a pirâmide é enorme, né? Tipo uma pirâmide do Egito, por exemplo. Pô, é enorme. Daqui do meu campo de visão, eu só enxergo um lado. Os outros lados não existem para mim. Quando eu vou subindo na caminhada espiritual, quando eu vou aprendendo um monte de coisas pelo meu esforço, que eu começo a chegar mais perto do topo, mais perto da unidade, mais perto de Deus, eu começo a perceber o meu campo de visão se amplia. Eu falo, cara, existem outros lados. Lá de baixo eu não sabia que existiam outros lados. Do meu ponto de vista não existiam. Agora eu tô... E olha, tem outras pessoas subindo por esses lados. Nós vamos todos para o mesmo lugar, estamos todos apontando para o mesmo lugar. O conceito de unidade, que está incutido quase que indiretamente na ciência dos campos energéticos, é que, na minha opinião, foi o motivo pelo qual se desprezou. A ciência desprezou, a sociedade desprezou, né? Ah, não, isso daí nada a ver. O mundo de Newton, ele até pode ser obediente às leis, pelo menos às leis que ele identificou. Mas numa análise mais filosófica, ele é um mundo solitário, totalmente mecanizado, onde não há interação entre as coisas, interação verdadeira, entende? A visão de Newton, ela tirou um pouco de nós, como sociedade, né? Ela nos retirou da estrutura cósmica do mundo. Isso piorou muito quando vieram as teorias de evolução de Darwin, que ali logo depois, que defendeu a nossa existência como algo aleatório, predatório, sem sentido e solitário. Nós somos meros acidentes evolucionários. E por que eu falei das teorias de Faraday? E entre outros, se vocês pesquisarem, depois eu posso passar a bibliografia dos livros que eu usei, há muito material científico falando sobre campos, falando sobre como nós somos energia, como somos unidade. Por que é que pensamentos como os de Newton e de Darwin ainda prevalecem? Eles contribuíram, mas eles estão superados. A ideia de Darwin, né, eu entendo no momento em que ela surgiu, pô, longe de mim criticar o cara. Eu acho que ele fez o que ele pôde com as ferramentas que ele tinha no espaço-tempo histórico em que ele viveu. Mas coma e seja comido. A evolução, para Darwin e mesmo para o neodarwinismo, nada tinha a ver com a ideia de interdependência e compartilhamento social, que é, ironicamente, o que a ciência hoje sabe. E isso que eu estou falando aqui é ciência, é antropologia, tá? Que é uma das marcas do surgimento do homem civilizado. Darwin tem uma teoria de evolução, mas a antropologia hoje sabe
que uma das marcas que a gente pode identificar em que momento o homem começou a ser civilizado, ou seja, ele saiu do mero animal instintivo para algo um pouquinho melhor, a marca é identificar que naquele período histórico já houve pessoas cuidando de pessoas que tecnicamente estavam neutralizadas ou não serviriam mais para a batalha. Como assim, Rafa? Tem estudo sobre isso, tem bastante gente falando sobre isso. A professora Lucelena falou sobre isso, eu ouvi a primeira vez através dela. Uma antropóloga encontrou, num sítio arqueológico, uma ossada de um humano, aí eu já não sei qual o grau, né? Não sei se era Homo sapiens, Neandertal, não sei. E também sou péssima em história e geografia, também não vou saber. E nessa ossada foi possível identificar que aquele ser, em algum momento, teve uma fratura da perna, não do fêmur, da perna, e essa fratura foi consolidada, e conseguiram medir o tempo ósseo, tudo, tá bem claro que essa fratura não tem nada a ver com a morte dele, ela de fato se consolidou. E esse é um tipo de fratura, né, e aí o meu lado fisioterapeuta também entra, que a gente sabe que exige repouso. Então um homem desse, ele tá fora de batalha, ele não serve para defender a tribo, ele não serve para caçar, ele só dá trabalho. Na teoria de Newton, a gente pensaria que o evolutivo seria deixar um cara desse para trás. Ah, ele deve ser eliminado, ele foi fraco, né? Não é isso que diz as teorias de Newton? E veja, não é que elas estão erradas, tá? Mas entendem que mesmo a ciência precisa ter um olhar filosófico para a vida? A gente tem a própria antropologia dizendo aí, civilização, entre outras coisas, começa quando a gente começa a observar que pessoas cuidam de pessoas, mesmo que elas sejam inúteis. Isso bate de frente em algum nível com a teoria de evolução do Newton, né? Do Darwin, desculpa, com a teoria de evolução do Darwin. Então, esse trecho aqui da aula, ele serve para lembrar a gente que esses paradigmas, né, essa coisa meio paradoxa, o mundo encarado como uma máquina, o homem encarado como uma máquina de sobrevivência, eles conduziram a sociedade, a humanidade, a um avanço tecnológico, mas de fato a gente avançou muito pouco no que fundamentalmente é importante. Então a ciência, ela se esforça, mas eu nem sei se ela se esforça tanto para responder essas perguntas, mas seria bom se esforçasse. E aqui eu falo ciência não só como pesquisa científica de laboratório, mas as ciências humanas também, né? Existe um pouco esforço, um pouco interesse em responder questões importantes como é que a gente pensa? Como que funciona o pensamento, né? Como que a vida de fato começou? E aí, no sentido mais filosófico também, como que uma única célula ela se transforma em um humano completo? A Ângela falou sobre isso na aula de pineal, né? Como que cada célula, porque a gente parte de uma célula, certo? Como que cada célula sabe qual a função que ela vai assumir, como que eles se dividem, como que isso de fato acontece? O que acontece com a nossa consciência quando a gente morre? Então, coisas que, para mim, ao menos, são fundamentalmente importantes, ninguém nunca nem se esforçou para tentar responder, né? E aí, a gente chega numa fase da ciência que acho que é a mais próxima que a gente chega da ideia de campos de energia e de que somos energia, né? Eis que surge a física quântica. E aí ela vem com informações de um universo subatômico. Ué, mas o átomo não era a menor partícula? Como assim, universo subatômico? Né? Tá vendo como algumas coisas parecem que são mais pilares conservadores do que necessariamente fundamentais? Quando a gente pensa na teoria de Newton, né? Quando a gente enxerga o átomo de perto, e isso a física quântica diz hoje, a gente pode notar que ele é composto, na maior parte, de espaço vazio, ou seja, de campos de energia. E mesmo naquilo que a gente chama de partículas, também são onda, ou seja, também são energia. Tem a teoria, né, o experimento da dupla fenda, enfim. Além de tudo, mais do que isso, né, o observador, aquele que está intencionando algo, quando está, por exemplo, observando isso, a gente vê no experimento da dupla fenda, ele pode alterar o estado do campo de energia e ele pode influenciar se aquilo vai se transformar em partícula
ou em onda, ou em energia. Diversos experimentos vieram depois destes, que vieram depois dos primeiros, e que mostram que somos todos feitos do mesmo material básico, e que aquilo que a gente chama de matéria nada mais é do que pacotes concentrados de energia. Ou melhor, isso é uma teoria mais antiga, né? Matéria é igual a energia condensada. O exemplo do toco de madeira é um clássico, né? Ele é uma energia condensada. Quando eu taco fogo, ele libera uma quantidade absurda de energia. Ele vira só energia de novo. Que em algum lugar pode virar de novo matéria condensada. Não sabemos. Energia na física é definida como capacidade de um corpo ou uma substância ou um sistema físico de realizar um trabalho. Porque isso é o que a ciência conseguiu medir, né? Então a ciência define isso como a capacidade de um corpo de realizar um trabalho. Você está vendo? Tem que ter uma matéria para fazer uma coisa acontecer. A ciência tem essas definições porque isso foi o que ela conseguiu medir, o que as ferramentas limitadas que ela tem conseguem medir. Energia elétrica, piezoelétrica, termodinâmica, todas essas são mensuráveis pelos instrumentos da ciência. Porém, a energia ela não se basta só nessa definição, né? A energia sutil, por exemplo, ela se comporta como uma informação que vibra e que sofre alteração em tempo real. Nossos campos aqui ao nosso redor é uma informação que vibra e que sofre influência de mim e de tudo que está, enfim, emanando alguma coisa, intenção, energia. Quem é que afeta o campo? A nossa consciência. Quem é que afeta a minha consciência? O campo. A gente já falou, nós temos sensores. Os povos originários de diversos lugares, né, religiões ancestrais, eles tinham plena consciência desta energia que está em tudo e que nos afeta, e que nós também afetamos. Porém, com o surgimento e organização do mundo como ciência, muito se perdeu desse conhecimento. Muito se desvalorizou, se desprezou, a gente passou apenas a considerar aquilo que a ciência consegue medir. A gente se reduziu como humanidade, simplesmente porque alguém decidiu que tudo tinha que ser medido, calculado e exato. Quando nem Deus é assim, nem o universo ou o cosmos é assim, né? Como então a gente lida com esse campo universal que une tudo, que está em tudo, em mim e em você? Primeiro de tudo, como eu falei, se a ciência ainda não conhece o mecanismo, nós também não conhecemos, a gente precisa experimentá-lo. A gente precisa aprender a perceber os seus efeitos, a senti-lo. A gente falou dos 7 sentidos na abertura dessa aula. Lembra que eu comentei sobre algumas percepções que a gente tem e que não são captadas necessariamente por esses sensores do nosso corpo físico? Então, no momento em que você começar a praticar a meditação, o silêncio, a contemplação, intencionando a conexão com esse campo, você vai começar a perceber os seus efeitos, a reparar nos seus efeitos, porque os efeitos estiveram ali sempre. A questão é que a maior parte do tempo nós estamos dormindo para essas coisas, nós não estamos atentos, nós não estamos conscientes. Para reconhecer esse campo universal, a gente precisa primeiro desenvolver uma alta percepção dos sentidos, uma alta percepção sensorial. Que seria o quê? Um estado ampliado de consciência. Eu não estou só consciente do meu corpo, eu não estou só prestando atenção aqui em tudo. Eu estou tentando prestar atenção em um pouco mais. Eu vou prestar um pouco mais de atenção, então vou expandir a minha mente no sentido de vou prestar atenção, tentar prestar atenção em tudo que está acontecendo dentro só desse quarto primeiro. E assim você vai treinando o seu corpo, os seus sentidos, estejam eles no seu corpo físico ou no seu corpo, nos seus corpos sutis, para perceber estes campos. A aula toda eu conversei sobre diversas teorias, eu quis trazer para vocês o seguinte: eles existem. Dane-se o que a ciência consegue provar. Esses campos existem. Existe o campo de energia universal, ou CEL, na sigla, né? Existe o campo de energia humano. Nós temos 7 sentidos no corpo biológico? Pois bem, nós temos 7 corpos sutis fundamentais, 7
pontos de ligação desses corpos sutis com a gente, no nosso corpo físico, chamados chakras, né? Claro que os chakras não são visíveis no corpo físico, mas eles são como locais que têm relação com glândulas, com órgãos do nosso corpo, inclusive, que formam o ponto de contato com aquele campo energético nosso. Então, nós temos 7 corpos, e cada um deles está ligado a alguns mais espirituais, outros mais instintivos, né? O nosso próprio corpo físico é um deles. E eles interagem com esse campo universal. A gente quer ganhar domínio próprio, autonomia espiritual, e para isso vai ser essencial treinar a nossa percepção. Isso só acontece com a prática. Isso só vai melhorar com a prática. Se eu continuar vivendo a vida no ritmo que os poderosos, que os trevosos, sei lá quem querem, né, a elite do mundo quer, eu não vou perceber campo nenhum, eu vou passar o dia discutindo nas redes sociais, gente com coisa de doido, com gente doida, eu vou me irritar por qualquer coisa, e a vida vai passar. A vida vai passar porque Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu essa autonomia. Se eu não me mexer e não me forçar a me conectar com esses campos, e de fato não me empenhar, você está se empenhando, está assistindo essa aula aqui, para entender e consolidar dentro de mim a ideia, existem esses campos, tá? Ponto final. Aí eu consigo sair. Quando eu penso, né, Rafa, legal, tô entendendo tudo que você tá falando, mas qual é a importância então desse campo? Somos todos um, estamos todos juntos. Pensem da seguinte maneira, né, o Juliano Posati faz uma associação que eu particularmente adoro, ela é um pouco violenta, mas eu gosto porque ela é bem dramática, entendeu? Tipo, estamos todos numa grande piscina de merda, desculpa o palavrão, perdão, ainda bem que eu não tô no YouTube, que eu posso falar, mas tudo bem, eu vou evitar falar, tá, gente? Assim, estamos numa grande piscina de merda. Por quê? Porque a gente está o tempo todo afetando esse campo, e esse campo está afetando a gente, e ele está, digamos, complicado, ele está sujo, ele está denso. Quer ver uma outra informação legal? A gente aprende na escola também, né, quando a gente pensa em campos, sobre as esferas, né? Então a gente tem a atmosfera, quando a gente está falando do ar, a gente tem a biosfera, a gente tem qual mais? Litosfera, que é a das pedras, hidrosfera, que são as das águas do planeta. Este campo de energia sutil coletivo é chamado de psicosfera ou psicoesfera, tanto faz, o termo é o mesmo. A Ângela falou algumas coisas sobre ele também na aula de Pinel. Então, ele existe como um ecossistema, né, como um sistema inteligente próprio. O Jung identificava isso e chamava de inconsciente coletivo. Olha que coisa, né? Interessante ele chamar de inconsciente. Por quê? Ele parte do princípio do óbvio. Ninguém está notando essa porcaria desse campo. Inconsciente coletivo. Tem estudos incríveis sobre isso, gente. Tem um estudo que foi feito com macacos sobre o inconsciente coletivo e esse campo, né, essa psicosfera, e quando ela se satura de uma informação, dois grupos de macacos em ilhas separadas, ou seja, um grupo não interagia com o outro, um humano interveio em uma ilha, ensinou um macaco a quebrar um coco lá, de um jeito específico, e esse macaco ensinou para os outros macacos, todos os macacos daquela ilha aprenderam. Digamos que essa informação, ela vai dali para o campo da psicosfera. Ela vai para o campo da psicosfera. Aqui, a gente aprende também na escola, né? Eu não aprendi na escola porque eu era péssima nisso, mas eu aprendi na faculdade, sobre osmose, né? Quando a tendência do campo é ele se equilibrar naquilo que ele tem de mais, né? Então, aqui tinha uma informação nova para esses macacos sobre quebrar cocos, que todo mundo aprendeu. Passou algumas semanas, os macacos da outra ilha começaram, do nada, a aprender também, sem a intervenção de ninguém. Da onde veio esse contato? Do inconsciente coletivo. Eles ressoam, né, eles estão numa mesma frequência, talvez, como ondas de rádio, eles são macacos, eles fazem as mesmas coisas, e a informação do, pô, tenta quebrar o coco desse jeito e não daquele, usa isso aqui, apareceu. Olha que interessante. Isso é um estudo, gente. Tá? Eu não vou lembrar o nome desse estudo agora, mas eu posso pesquisar, se alguém quiser saber e ler mais sobre ele. Isso é o inconsciente coletivo. Agora, aqui foi usado nesse cenário dos macacos para melhorar a vida, para evoluir a vida. Imagina como não está a nossa psicosfera em 2025, caro colega. Né? Por isso que eu falei,
Posati está certo na analogia violenta que ele faz. Estamos todos numa piscina de merda. A questão é, eu tô dormindo, boiando nessa piscina de merda, tô fingindo que nada está acontecendo, que não existe piscina, que não existe merda, que não existe eu, ou eu estou desperto? E se eu estou desperto? Eu estou colaborando para tirar a merda da piscina, vou tentar intencionar e influenciar nesse campo o melhor possível para que ele melhore, ou eu vou jogar mais merda ainda, vou piorar, né? Eu tenho meus dias em que eu jogo muita merda no campo, eu tenho meus dias difíceis, mas eu estou desperta, eu não durmo mais. E quanto antes eu percebo que eu estou num dia ruim, numa espiral de energia ruim, emanando coisa ruim, sendo irritada, violenta, quanto antes eu percebo e paro tudo, me concentro, peço auxílio aos seres de luz, para voltar para um estado em que eu possa, ao menos, não sujar mais a piscina, melhor. E assim que possível, vamos colaborar para limpar a piscina. Porque o mundo, a elite, toda essa turma que vocês já sabem, a internet está cansada de falar, querem mais é que a piscina atole na merda. E com tudo que vem para os próximos anos, até astrologicamente, né, eu gravei uma live com a Fabi e a gente falou um pouco sobre isso, a tendência é que essa piscina, que a psicosfera fique cada vez mais difícil de lidar. E nós não temos como fugir dela. Não é se trancar dentro de casa que você não vai estar na psicosfera, gente. A psicosfera está em todo o lugar e ela nos afeta. Ela nos afeta o tempo todo. Quais são as estratégias que eu vou adotar para não me afetar? Primeiro de tudo, né? O que é que eu consumo? Se eu sou um acumulado de energia, e eu particularmente sou um bom acumulado de energia, viu que eu tô pesada recentemente, mas enfim, se eu sou um acumulado de energia, né, ou seja, eu tenho essa energia densa, no sentido de que eu tenho muita energia, os seres trevosos, se eles são sutis, eles são só energéticos, eles são espirituais, eles são demônios, obsessores, chama como você quiser, eles não têm tanta energia, adivinha de onde eles vão querer tirar? Do meu grande excesso de energia, né? Se fosse para emagrecer, ainda, né, podia fazer mentira, tô brincando. Mas, enfim, eu não quero emagrecer desse jeito, não, tô fora. Mas eles precisam da nossa energia, eles precisam nos influenciar para que a gente despeje energia na frequência que eles querem. O medo, a dor, o desespero, o desânimo, a falta de esperança, a falta de fé, a descrença, tudo isso alimenta a nossa psicosfera de frequências que eles desejam que prevaleçam na Terra. O que é que eu posso fazer como pessoa que tem um corpo físico encarnada na Terra para colaborar, para utilizar, consumir a minha energia, para colaborar para a psicosfera talvez vibrar numa frequência melhor? O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar uma música para tocar melhor, uma frequência melhor? Eu posso falar de assuntos melhores? Eu posso pensar em assuntos melhores, desejar coisas melhores? A gente tem os nossos dias bons e ruins. Eu não acho que expansão de consciência, evolução, espiritualidade seja algo linear. Ah, eu comecei aqui hoje, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar melhor. Não. Às vezes aqui, no dia 3, acontece uma nhaca, uma pessoa que você ama adoece, cai de cama, você tem uma notícia péssima, você perde um emprego, alguém bate no seu carro. Essas coisas vão acontecer. Não criem a ilusão de que, não, daqui pra frente até o fim eu nunca mais vou jogar merda na piscina, Rafa. Vai por mim que você vai. Não crie essa ilusão, sabe por quê? Porque quando acontecer, você vai desanimar e você vai achar que você não é capaz de colaborar com a piscina. Então, entenda desde já, você vai cair, você vai falhar, vai acontecer. Mas procure voltar, né? Só volta. Tá, beleza, caí, tive um dia ruim hoje, realmente foi difícil, foi complicado. A situação que eu tô vivendo na minha família X, com tal pessoa, tal, não tá fácil. Tudo bem, só volta. Só volta. Só volta. Sim, tá difícil, então eu vou entregar isso em oração à espiritualidade que eu pratico e vou tentar fazer o melhor que eu posso nesse momento. Ah, Rafa, hoje o dia não foi todo bom, mas quer saber? Eu pude sorrir, fui gentil no elevador com um desconhecido. Cara, tu já colaborou. Então, assim, a gente precisa ganhar essa noção por causa disso. O tempo todo nós estamos sendo influenciados por essa psicosfera.
o tempo todo nós temos a autoridade de além de ter o domínio próprio, de não se deixar contaminar pelas situações da vida, de colaborar para limpar essa psicosfera, né? Eu acho que o desespero da transição planetária, né, o desespero dos trevosos é saber que eles precisam sustentar o campo negativo o máximo que eles conseguirem, alimentar o medo, porque o dia que chegar a hora da Terra vibrar numa outra frequência, todos aqueles seres que não ressoarem com a nova frequência da Terra vão para outro lugar, tá? A gente vai conversar sobre isso mais para frente, enfim, isso daí é um outro assunto, mas tem tudo a ver com campos de energia, como eu lido com eles e como eu me torno consciente deles. E isso vem com a prática. Não tem milagre, não tem uma pílula da Matrix, infelizmente, que a gente tome e a partir dali eu passe simplesmente a interagir de forma totalmente consciente e dominada com o campo. Eu vou ter que praticar. Então, eu vou deixar gravado para vocês aqui uma aula extra, um vídeo extra. Vou botar separado porque eu acho que é mais didático para vocês. E para mim também, de exercícios que a gente pode fazer, pelo menos 2, para a gente começar a interagir com esse campo. Eu vou gravar, posso até subir em vídeo e em áudio separado, quem quiser de repente baixar o áudio e usar como uma instrução, pratique quantas vezes você puder, só posso praticar uma vez por semana, só posso praticar uma vez por dia, consigo fazer de manhã e à noite. É o seu processo, é a sua evolução. Não é minha. Então, eu estou aqui tentando trazer ferramentas e te apoiar no que eu puder e facilitar o seu caminho o máximo que eu puder. Mas é o seu processo. Se organize para isso. Eu também vou me organizar para isso, para recomeçar esses exercícios. Eu fiz há muitos anos atrás, mas eu acho que é sempre bom a gente refazer. E é isso. Eu sei que é muita coisa, mas eu espero que tenha ajudado, que tenha colaborado, espero que tenha sido bom. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aqui embaixo. No que eu puder, eu vou colaborar. Eu vou deixar um link aqui, eu não sei como que vai ficar aqui, mas eu sei que na Hotmart tem onde colocar, de uma matéria da BBC sobre os 7 sentidos. Para quem gostou um pouco mais, eu li essa matéria recentemente e achei interessante. É isso, pessoal. Vão lá para a aula de exercícios.